Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, sou aluna da Universidade Uninter, estou na reta final do meu curso de licenciatura em Pedagogia, tá? E esse é meu plano de aula online. Apresento para vocês um novo modelo de estágio supervisionado. Esse plano de aula é referente ao estágio supervisionado nas turmas de magistérios do ensino médio, tá? E esse plano de aula eu trouxe voltado especialmente para os professores que estão se formando no magistério agora, e o tema dele é como contar histórias, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre por que contar história, quais os benefícios que a história traz, quais os benefícios que o teatro traz, por que não ficar preso somente numa narrativa da história, tá? Quais os desdobramentos que uma história pode trazer para a sala de aula, como se trabalhar com um livro, quais técnicas usar e mais, beleza? Então tá. Vamos começar falando primeiro quais são os benefícios de se trabalhar a literatura na vida escolar da criança, tá? A história, a literatura, ela promove uma interação entre o adulto e a criança por meio do mundo da fantasia, tá? Você contar uma história para uma criança, você narrar uma história para uma criança, você está se colocando no mesmo lugar que ela, porque vocês dois estão participando da mesma história. Isso faz com que o vínculo se fortaleça. O vínculo entre o pai e o filho, o vínculo entre a mãe e o filho, o vínculo entre o professor e o aluno, o vínculo entre o adulto e a criança, ele se estreita, ele se fortalece através desse mundo da fantasia que é o mundo da história, né? Ele também traz contato com diferentes pontos de vista, tá? Principalmente em sala de aula. Quando você conta uma história para uma criança só, é uma coisa. Agora, quando você conta uma história para várias crianças, é outra coisa totalmente diferente. Porque aí tem debate, aí tem pergunta, e daquela pergunta que alguém fez, outra já faz outra, e aí começa todo aquele debate, aquela conversa gostosa, aquela roda de conversa que todo professor adora, cativa qualquer professor, cativa qualquer aluno. Então, isso traz contato com diferentes pontos de vista. Isso está muito presente dentro de uma sala de aula. Quem já vivenciou isso vai saber do que eu tô falando, tá? Ela também desenvolve a ética da criança, desenvolve criatividade, forma leitores, porque uma criança que ouve histórias, ela vai querer ler histórias para conhecer mais e mais e mais, e ela também aumenta o vocabulário da criança, certo? Palavras novas, novo conhecimento, conhecimento prévio de algumas coisas, certo? Então agora a gente vai ver qual é o primeiro passo para se contar a história. O primeiro passo para se contar uma história é você conhecer histórias, é você ouvir histórias. Então, se você gosta de ir ao cinema, vá ao cinema. Se você gosta de escutar música, escute música. Se você gosta de ler um livro, leia mais livros, porque a linguagem artística como um todo contam histórias, tá? A dança conta história, o cinema conta história, a música conta história, os livros contam história, sonetos contam histórias, enfim, o mundo conta história, pessoas contam histórias. Desde uma conversa gostosa que você tem com seus avós, você também está conhecendo histórias, certo? O segundo passo para se contar uma história, pessoal, é você gostar da história que você tá contando, tá? Isso muito a ver com o professor que está acabando de se formar. Por quê? Você conhecer a história te dá mais segurança para você trabalhar em sala de aula, porque assim, às vezes, você nem vai precisar do apoio do livro. Você vai ter o livro em suas mãos, se assim você preferir, apenas para mostrar as ilustrações ou para fazer aquele letramento, passando o dedinho assim nas palavras para ajudar as crianças a acompanhar a leitura, né? Crianças de primeiro e segundo ano, o professor faz muito isso. Mas assim, se você conhecer a história, se você gostar da história que você tá gostando, você vai saber contar ela decore e sorteado, você não vai ter medo de se perder, você não vai se perder nos fatos, você não vai precisar olhar o roteiro da história, quem sabe ver lá o seu resumo, tudo certinho, porque você vai conhecer. Além do mais, se você gostar da história, você vai contar ela com paixão, você vai contar ela com emoção. Por exemplo, eu amo contar a história dos Três Porquinhos. Eu adoro, é uma história que eu gosto muito, porque eu acho que a parte do lobo, que o lobo faz. Gente, o lobo é a estrela dessa história, vamos combinar, né? Se bem que no final ele se dá mal, mas ele é a estrela da história, gente. Todo aquele suspense que ele faz. Quem é? O lobo mau. Gente, eu amo essa história. Eu adoro contar essa história para as crianças,
amo de paixão. Isso já é um ponto pra mim. Então, se você for contar uma história, conheça histórias e goste da história que você vai contar, para que você conte ela com emoção, para que você tenha desenvoltura, expressão corporal, voz, tudo certinho. Agora a gente vai falar sobre quando a gente trabalha a leitura em sala de aula, no que o professor deve pensar. Não é só chegar lá, agora eu vou contar uma história. Senta que lá vem a história. Não é só isso. Eu já vi muitos professores que cantam determinadas músicas antes de começar a história, porque ela está preparando o ambiente, ela está preparando o momento para a criança ouvir a história. Já vi professores que têm um lugarzinho da sala especial só para a criança sentar e ouvir a história. Então é isso que a gente tem que pensar, num local confortável, com uma iluminação adequada, uma música ambiente, se tiver, de acordo com a história que você está contando. Tem muitas músicas que são inspiradas em histórias, então tem muito a ver com histórias que já existem, né? Se você for contar com o apoio do livro, mostrar as ilustrações para as crianças, para que a criança tenha acesso a essas ilustrações, a esses desenhos, e fazer uma leitura expressiva, uma narrativa expressiva. Não assim, lá vem pato, pato aqui, patacolá. Não, você precisa fazer uma leitura expressiva. Se for uma história alegre, um poema alegre, contar com alegria. Se for uma coisa mais séria, contar mais séria. E trazer essa emoção, essa expressividade, que a criança olhe nos seus olhos, olhe na sua expressão do rosto, das suas mãos, do seu corpo, faça uma leitura de você e sinta a proposta que você está querendo passar para ela, certo? Agora, a gente vai ver, pessoal, que não devemos nos prender somente à narrativa de um livro, tá? Principalmente na educação infantil, a gente deve pensar na história como uma surpresa para o aluno. Por quê? A história na educação infantil está muito presente de forma lúdica para a criança. Então, quando a criança vai escutar uma história, ela já espera, sim, uma coisa diferente do professor. Então, o professor tem que responder à altura, tá? Ele pode utilizar diferentes técnicas e maneiras de contar a história, com ou sem livros, com teatro, com figurinos, com objetos cênicos, com teatro de fantoches, palitoches, dedoches, com efeitos sonoros, feitos pela própria boca mesmo, feitos com instrumentos, com a parede, com as mãos, música, dança. É importante que a hora da história seja para a criança uma surpresa, que a criança goste de escutar histórias, que seja um prazer para elas contar histórias, não, vamos sentar que a professora vai contar uma história, não é? Sim, a criança tem que gostar, tem que se sentir interessada, ela tem que se sentir à vontade, curiosa para ouvir histórias, né? Afinal, você está formando um leitor, né? E você quer formar um bom leitor, um mau leitor ou um leitor que nem gosta de ler? Eu leio porque eu aprendi na escola, mas quantos livros você leu? Nenhum. Quantas matérias no jornal você leu? Nenhuma. Tô por dentro de nada. Vamos lá. A história não precisa se limitar ao ato da narrativa, tá? Ela pode se desdobrar em diversas atividades, tá? Como desenho, teatro, poema, criação de diferentes finais, tanto orais quanto escritos. Ela pode virar uma música. A história, ela é uma fonte de inspiração. Isso daqui é muito presente no ensino fundamental, tá? Você pegar uma história como fonte de inspiração e criar uma música, criar um poema, criar um soneto, falar da linguagem que o autor usou, falar de sua moral, se for, né, uma história que tenha moral, uma fábula. Enfim, diferentes desdobramentos. Um desenho, um teatro. Gente, imaginou que legal você pegar, por exemplo, a história dos 3 porquinhos e dividir a sala em 3 grupos e pedir para ele criar um final diferente para essa história. O que as crianças não iam inventar? Gente, criança tem muita criatividade, tem muito potencial, eles são muito bons nisso. Isso dá uma liberdade de criação para eles, assim, enorme, né? Quando você vai contar a história, o olhar que você tem pela criança, o olhar no olho de cada aluno seu, também é muito importante. O olhar é imprescindível durante a contação de história, tá?
ele traz uma naturalidade entre o narrador e o ouvinte muito boa, tá? Você sabe do que você tá falando, você sabe o que você tá narrando, você sabe o que você tá contando e você com o seu olhar consegue prender a atenção dos seus alunos. O suspense da sua voz, a calmaria que você tá contando os fatos, não tá correndo tudo com pressa, meu Deus do céu, vamos acabar logo pra chegar no final, porque tem atividade pra fazer e eu vou dar um desenho pra vocês pintar sobre a casinha de palha do porquinho. Não, né? Às vezes, pessoal, nem sempre, né? Principalmente no ensino fundamental. Mas assim, muitas vezes a contação da história, a expressividade que o professor traz, a maneira que o professor conta, o âmbito que o professor cria é muito mais válido que as próprias atividades que se encaminham depois, tá? Eu digo na educação infantil porque no ensino fundamental, muitas vezes a gente trabalha com uma história para depois trabalhar a interpretação de texto. A interpretação de texto é baseada na história. Mas a educação infantil está muito presente isso, muito presente mesmo. Nossa, esse conflito que gera dentro da criança e a criança fica pensando, meu Deus, mas por que o lobo se deu mal no final da história? Aliás, para quem não conhece ainda a história do lobo mau, que contou a história dos 3 porquinhos do ponto de vista dele, procure, porque é muito bacana também para se contar em sala de aula. Eu achei muito bacana quando eu fiquei sabendo que tinha essa história, eu fui procurar, é realmente muito legal. Tô esperando passar essa epidemia do Covid-19 para me poder contar para meus alunos, que eu achei muito legal. Então, assim, quando a gente usa o livro para contar a história, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, todos devem ter acesso às ilustrações. Todos devem ter acesso às ilustrações. E você começa a contar a história pela capa, tá? Você apresenta a capa para as crianças, você apresenta o autor para as crianças, o ilustrador, a editora, você fala de todos os conceitos, de toda a construção do livro, da capa, tudo certinho, tá? Porque assim a gente estará formando leitores, formando sujeitos que possuem repertório cultural completo, tá? Além de saber de quem é o livro, de quem é a história, quem que é o ilustrador, ainda vai saber editores, vai acrescentar muito. Pode ser uma coisa boba, falando assim na educação infantil, mas não é. Vai se somar, vai se perdurar por toda a vida escolar da criança. Isso é muito bom, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas para se contar a história, tá? Mesmo que você já seja um bom contador de histórias, mesmo que você já é uma nata em contar histórias, minha colega professora, ainda assim existem muitas técnicas que eu fui aprender mesmo depois de em sala de aula. Gostaria muito de ter procurado vídeos assim no YouTube para dar dicas, mas eu só fui aprender em sala de aula com a experiência das minhas colegas que ajudaram muito. Às vezes a gente faz esses estágios da faculdade e a gente nem leva tanto em consideração, né? Mas sim, a gente aprende muito, muita coisa que eu aprendi, que eu coloco hoje em prática na sala de aula, eu consegui aprender fazendo o estágio obrigatório da faculdade e vi outras colegas trabalhando, dando aula, aplicando uma boa contação, aplicando uma roda de conversa, muita qualidade para uma criança, principalmente das escolas públicas. Eu gostei muito de fazer o meu estágio nas escolas públicas. Acredito que eu conheci professores assim espetaculares que dão início à aula de uma forma diferente, tem todo um carinho pelos alunos, e eu tô falando assim da rede pública. Então vamos lá. Cuidados com a voz, tá? Você saber fazer a voz da formiguinha e você também saber fazer a voz do lobo dos 3 porquinhos, tá? Você precisa fazer as duas vozes. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa preocupação, porque para criança é sensacional. Expressão corporal, expressão facial, expressão corporal, expressão das mãos, principalmente se você está fazendo com fantoche, dedoche, palitoche. E objetos cênicos. Nesse objetos cênicos, eu trouxe algumas coisas para mostrar para vocês, tá? Todo professor tem. Gente, eu conheci pouquíssimos professores que não tem um apoio de objeto cênico para complementar a aula dele, né? Tem professor que já carrega uma caixa assim enorme. Ah, essa aqui é a minha caixa de história. Tem de tudo lá dentro. Você procura, tem história de tudo que você imaginar lá dentro. Tem alguma coisa para contar a história, né? Na escola que eu trabalho, ela dá muito amparo nessa parte. Ela deixa muito aberto ao professor. Tem muitas opções de objetos cênicos. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa viseira. Na escola que eu trabalho, tem muitas dessas aqui à disposição para os professores, tá? De tudo quanto é bicho, de tudo quanto é personagem que vocês imaginarem. Isso aqui para contar uma história muito bacana mesmo. O que mais que eu trouxe? Um avental, esse aqui também é um apoio muito legal para o professor contar uma história. Esse daqui é o avental da Dona Baratinha. Muito legal, vou até pôr ele aqui.
peguei emprestado também da minha escola pra me mostrar pra vocês, que eu acho super válido, uma ideia. Quem não tem ainda um avental desse de contação. Também trouxe aqui alguns palitoches. Olha aqui, meu querido amigo lobo. Muito lindo. A Chapeuzinho. O caçador. A mamãe da Chapeuzinho. A tua vovó. A vovó da Chapeuzinho. Muito linda. Trouxe também aqui um que faz sucesso, que é a Casa de Doce. Olha só os detalhes, capricho. Essa aqui para contar a história do Joãozinho Maria. Muito linda. Trouxe também uma ideia muito legal, que é um cenário padrão. Esse cenário aqui dá para contar várias histórias com o mesmo cenário. Ele tem uma casinha, um fundo verde, uma árvore, nuvens e sols. Então, com um cenário eu consigo contar várias histórias, porque ele é padrão, ele não tem um tema específico. Muito legal. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre um desdobramento da história, que é o teatro. Que professor que não gosta de trabalhar com o teatro dentro de sala de aula? Gente, marcou muito a minha vida escolar, uma professora minha da 4ª série. Vou até deixar aqui o nome dela, professora Lia. Beijo pra você. Me marcou muito uma aula que a professora minha da 4ª série, que na minha época era série, uma aula que ela fez sobre o teatro, que ela mudou toda, tirou as carteiras de sala, assim, praticamente, arredou tudo pro canto, colocou toda a sala no meio da sala, e todo mundo no meio da sala, assim, falou assim: pessoal, eu vou dar 10 minutos pra vocês montarem um teatro. Tá? Dividiu em 2 grupos, cada grupo montou um teatro. Ela trouxe algumas máscaras, algumas coisas assim, simples. Isso, lembra até hoje, gente, foi em 2010. Olha para 2006. Olha pra vocês verem como me marcou mesmo. Todo mundo foi pro meio da sala, a gente conseguiu montar o teatro. Me lembro que a gente pôs uma máscara de lobo que ela levou. Foi muito legal, gente. Aquela professora marcou a minha vida. Ela fazia cada aula, gente. Nossa, que eu aprendi com ela. Não aprendi em 3 anos do ensino médio. Muito boa professora, e ela tinha muito isso de dar liberdade pro aluno se expressar e conversar tete a tete com o professor, com o aluno, colocar o que o aluno falava com importância, além de contar experiências dela, deixar a gente contar as nossas. Nossa, uma professora muito querida, e essa aula de teatro que ela fez me marcou muito. Vamos falar sobre o que o teatro trabalha na vida de uma criança. Além de trabalhar criatividade, vocabulário, desinibição, improvisação, interpretação, ela também trabalha, sabe o quê? Consciência coletiva. Ela também trabalha expressão cultural, argumentação, noções estéticas, essa questão de figurino, porque agora eu estou mal, que voz eu vou usar, porque agora eu sou do bem, que voz eu vou usar, e meu cabelo vai estar preso ou não. Muito bacana, tá? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Esse foi meu plano de aula sobre como contar histórias. Espero que vocês tenham entendido os benefícios que a literatura traz na vida da criança, principalmente na vida escolar. Espero que vocês tenham entendido também os benefícios do teatro, que é um desdobramento da história. Espero que vocês comecem a procurar mais, a conhecer mais histórias, a ouvir mais histórias, a ir mais no cinema, a ouvir mais músicas, ler mais livros, porque a linguagem artística nos conta histórias. Converse mais com seus avós, com seus familiares, com seus amigos. Todo mundo tem uma história boa para contar, né? Também espero que vocês tenham entendido sobre as diversas formas que a gente pode contar uma história, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil. A história ela é muito mais presente na educação infantil do que no ensino fundamental, porque no ensino fundamental fica presa aquela coisa que lê a história, depois faz interpretação, lê a história, faz interpretação. Mas já vi muitos professores que fazem disso uma coisa diferente, que traz o lúdico para a sala de aula, mesmo dando aula lá para o 4º, 5º ano, dá a oportunidade do aluno finalizar a história do jeito dele. Enfim, faz roda de conversa, constrói cenário junto com as crianças, faz dobradura. Isso é muito legal, eu aposto que marca a vida das crianças, assim como a professora Lia marcou a minha. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu plano de aula. O vídeo vai ficando por aqui. Tchauzinho!